Olá, pessoal! Eu sou a Vicky e, na real, eu morro de medo de ir trabalhar. Não, eu não trabalho em nenhuma fábrica perigosa, não sou guarda-costas e nem policial. Sou apenas uma babá em uma casa rica. Espera um pouco que já vou te contar. Tenho certeza que você vai adorar a minha história. Bem, eu estou no primeiro ano da faculdade e há apenas 6 meses. Imaginei minha vida adulta de uma forma completamente diferente. Achei que ia ter festa sem fim com meus novos amigos, uma vida divertida, cheia de aventura e liberdade. Mas tudo acabou sendo completamente diferente. Eu descobri que para alcançar algo nessa vida você precisa estudar e trabalhar muito. Eu fui para uma ótima faculdade, mas tive que me mudar para uma nova cidade para fazer isso. Além disso, no começo minha família teve que pagar meus estudos, mas logo eles não puderam mais fazer isso. Foi então que comecei a procurar trabalho ao invés de sair com meus amigos. Até porque uma hora eu teria que ter responsabilidade na vida adulta. Passei minha vida inteira sendo custeada por meus pais e nunca trabalhei em nenhum outro lugar até me formar no ensino médio. A única coisa que eu sabia fazer bem era limpar a casa e cuidar do meu irmão mais novo. Depois de avaliar as minhas habilidades, percebi que seria uma boa babá e acabei encontrando um emprego muito tentador com um grande salário, o que seria ótimo para mim. Eu fui super bem na entrevista, até menti um pouquinho sobre as minhas habilidades, tudo para conseguir esse emprego. A família gostou muito de mim e ficou feliz em me receber. No entanto, algo me deixou confusa. Quando perguntei por que estavam procurando por uma babá jovem, eles disseram que o Christopher estava sendo tratado de forma muito injusta pelos adultos, que o viam como uma espécie de monstro, embora ele fosse um menino muito bom. Bem, no dia seguinte conheci o tal Christopher, que acabou se revelando um garoto muito legal. Mas se eu soubesse o que me esperava nesse emprego, eu teria saído correndo dali imediatamente. Christopher tinha 13 anos, o que me surpreendeu no início porque eu esperava ver uma criancinha. O menino foi incrivelmente simpático e me mostrou toda a casa, que era enorme. Tivemos até que interromper o nosso passeio para podermos jantar, após o qual o senhor e a senhorita Lawrence saíram. E foi justamente aí que coisas assustadoras começaram a acontecer. Christopher e eu continuamos a andar pela casa. O menino me mostrou um quarto muito interessante. Ele disse que era o quarto de um dos proprietários anteriores que tinha morrido tragicamente bem ali. Enquanto eu olhava com admiração para a misteriosa sala escura, a porta se trancou atrás de mim. Eu perguntei horrorizado o que estava acontecendo e Christopher disse assustado que a porta se fechou sozinha. Eu tentei abri-la, mas não funcionou. Pedi ajuda para o Christopher, mas ele disse que a chave do quarto estava perdida há muito tempo e por isso ela vivia aberta. Foi aí que eu realmente entrei em pânico. Eu fiquei desesperada. A escuridão ao meu redor começou a ficar mais densa e parecia que havia alguém por perto. Só então eu pude ouvir os gritos do Christopher. Ele disse que alguém estava na casa e me implorou para ajudá-lo. Eu sei que precisava sair dali e a única maneira seria pela janela. Eu subi por um apoio fino até a próxima sala onde a outra janela também estava aberta. Corri até o Christopher e fiquei sem palavras com o que vi. Ele estava sentado à mesa como se nada tivesse acontecido, tomando chá e assistindo o YouTube. Após me recuperar do choque, perguntei o que havia acontecido, mas ele apenas me olhou com cara de paisagem. Christopher parecia não entender nada do que eu estava falando. De repente, fui tomada por muita raiva, pois tinha certeza de que aquele moleque estava de sacanagem comigo. Eu contei a ele tudo o que tinha acontecido por causa dele. E então Christopher olhou para mim espantado e disse que tinha ficado sentado ali todo aquele tempo depois do jantar e não tinha ido até aquele quarto porque ficava na ala proibida da casa. Christopher estava realmente apavorado. Eu me sentei na cadeira ao lado e fiquei lá até seus pais chegarem. Eu não contei a eles nada sobre o que tinha acontecido, mas pensamentos assustadores me assombraram a noite toda e todo o dia seguinte. De repente, me senti como a heroína do Supernatural ou alguma outra série sobre fenômenos paranormais. No dia seguinte, eu não quis ir trabalhar, mas não tinha outra escolha. E, estranhamente, tudo estava bem. Mas quando faltavam apenas algumas horas para o final do meu turno, coisas estranhas começaram a acontecer com Christopher novamente. Era como se ele não fosse ele mesmo. Ele começou a me dar ordens e se chamar de Condes Redfold.
Christopher destruía tudo e bagunçava a casa toda se eu não fizesse o que ele queria. E por isso fiquei servindo de empregada doméstica, levando suquinho fresco para ele, imitando vários animais para diverti-lo. Eu esperei impacientemente que seus pais chegassem para eu contar tudo, mas alguns minutos antes de voltarem, Christopher adormeceu abruptamente e acordou de repente também. Ele olhou para a terrível bagunça ao seu redor e perguntou o que tinha acontecido. No auge da minha raiva, respondi que ele havia feito tudo aquilo sozinho. Christopher olhou para mim novamente, assustado e confuso, dizendo que estava dormindo. Então minha raiva logo se transformou em medo. Contei para ele sobre suas travessuras e sobre o Conde Redsfold, e ele sinceramente insistiu que nunca teria feito aquilo. Ele disse que se os pais dele soubessem, iriam deixá-lo de castigo. Mais tarde naquele dia, decidi perguntar aos pais dele quem era esse tal de Conde Redsfold, e a resposta deles me chocou. Acontece que ele era um dos antigos proprietários daquela casa e tinha morrido tragicamente naquele lugar, e muitos rumores terríveis giravam em torno de sua pessoa. Eles nunca tinham contado nada sobre o tal conde para o Christopher, para não assustá-lo. Mas se ele não sabia nada sobre isso, então ele realmente não estava fingindo. Ele estava sendo possuído por um espírito. Tudo parecia uma brincadeira idiota, mas eu não conseguia acreditar que um garoto de 13 anos pudesse mentir de forma tão descarada e habilidosa. Quando no dia seguinte me pediram para cuidar do Christopher à noite também, eu até tentei recusar. Era muito assustador dormir ali, mas seus pais me ofereceram uma quantia tão grande que não pude recusar. Ai, no que eu estava pensando? A noite passou sem incidentes, mas eu tive medo de cada barulhinho que havia. Eu esperava conseguir ficar acordada a noite toda, mas estava tão cansada da faculdade naquele dia que acabei adormecendo. Christopher viu que eu estava dormindo e me cobriu com um cobertor. Eu apenas fechei meus olhos um pouco e não percebi, mas acabei apagando. Eu acordei com ruídos estranhos no corredor. Quando cheguei lá, gritei surpresa, porque Christopher estava parado ali de costas para mim, imóvel. Ele estava mais branco que o mármore, com olheiras e manchas vermelhas nas roupas. Ele começou a se balançar de um lado para o outro e em seguida uma voz, que não era dele, disse que Christopher não estava mais lá. Só havia o conde de Redsfold. Eu me escondi atrás da primeira porta aberta que encontrei e, para meu horror, percebi que estava novamente no quarto assustador do conde. Quando Christopher entrou, eu gritei tanto, mas tanto que quase perdi a minha voz. Eu só parei de gritar quando vi um smartphone nas mãos do Christopher. Ele estava sorrindo bem debochado, e quando viu a minha expressão amedrontada, ele começou a rir ainda mais. Christopher me mostrou a tela de seu smartphone todo convencido. Acontece que ele filmou toda a cena e enviou o vídeo para seus amigos. Foi então que ele disse na maior cara de pau que filmava secretamente a reação de suas babás só por diversão. Eu não conseguia acreditar que ele foi capaz de fazer aquilo. O menino educado e doce desapareceu imediatamente e eu vi a verdadeira face do Christopher. É por isso que todas as babás fugiam dali. Ele era um verdadeiro monstro. Recentemente ele descobriu sem querer sobre o conde que tinha morrido ali e decidiu tentar uma nova pegadinha. Ele disse que assim seria mais fácil fazer com que todas suas babás desistissem de cuidar dele. Eu disse com muita raiva que agora ele definitivamente não escaparia da punição. Mas quando contei tudo aos pais dele, eles não acreditaram em mim. Eu pedi que verificassem seu smartphone, mas também não havia nenhuma evidência. E Christopher ficou atrás de seus pais com aquele sorriso nojento. Seus pais, cegos de amor, continuaram a ver seu filho como um anjo de verdade, fechando os olhos para o óbvio. Eles me pagaram o dinheiro prometido, mas me pediram para ir embora. Bem, eu nem fiquei chateada por ser demitida. Depois disso, consegui um emprego como babá em outra família, cuja taxa por hora era menor, mas com quem eu me sentia melhor trabalhando. E você teria suportado lidar com um adolescente tão difícil? Conta aqui nos comentários, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos.